Vamos lá, pessoal. Retomando nossa aula, né? Na unidade 1 do nosso livro acadêmico, né? Nós trataremos do processo de crescimento desordenado das cidades, de seus efeitos no urbanismo, no cotidiano dos habitantes, e em seguida apresentará algumas tendências contemporâneas que visam a redução da velocidade do estilo de vida das metrópoles, né? Pelo crescimento que ela tem muito rápido e de forma desordenada, né? Por meio da migração para cidades médio porte e da ascensão da visão urbanística que busca a escala do bairro como a escala ideal para obter a qualidade de vida. Então, para projetarmos uma cidade, né, ou realizarmos propostas de requalificação para áreas urbanas consolidadas, é importante que conheçamos os processos e movimentos que tornaram as cidades o que são atualmente, sendo capazes de compreender, identificar e aplicar as principais tendências urbanas e compará-las para extrair os melhores exemplos a serem aplicados em cada caso, né? Assim, isso aqui é uma frase da apostila, né, que faz a gente apenas assimilar, na verdade, né, para ver se a gente consegue absorver um pouco mais de informação. A transformação da aldeia para a cidade se dá através de dois cenários que ocorrem de forma associada. O primeiro deles é a formação da sociedade de classe, né, porque antigamente, nas aldeias, né, todo mundo estava no mesmo nível, né? Todos os membros trabalhavam diretamente com uma cultura de subsistência, né? Seja na lavoura, na caça, no preparo dos alimentos ou na confecção de ferramentas e objetos. Então, o que acontecia? Todo mundo, né, nas aldeias tinha o mesmo, vamos falar, mesmo nível hierárquico, né, na relação na produção. Já na cidade, isso tem uma mudança, né? A participação das pessoas na produção e distribuição de riqueza é desigual. Então, aí nós temos a questão da especialização, né? Então, por exemplo, eu, enquanto professor, eu não tenho uma horta em casa, eu não produzo o meu próprio alimento, né? Mas eu vendo o serviço, né? Que é justamente a do ensino, né? Como arquiteto, né? Como artesão. Então, eu ofereço um produto, mas em contrapartida, né, eu não faço a produção de alimento. Então, eu preciso de uma produção de excedentes para que isso seja aplicado, né? Então, a produção e distribuição de riqueza é desigual, com a especialização das atividades e centralização do poder. Segundo o desenvolvimento da agricultura, que possibilita a produzir um excedente de alimentos para alimentar a população de especialistas, que é no caso seguinte, que não atuam mais nas aldeias. Se a gente for para analisar, na cidade, grande parte da população são esses especialistas, né? Ou se trabalha com a empresa, ou vende um bem de consumo, né? E essa produção de alimento ainda ela é direcionada a uma produção mais rural, né? Muitas vezes, eu acho que se a gente for notar, a agricultura familiar ainda, ela tem um peso muito grande na produção de alimentos para uma cidade, né? Então, assim, nem tudo vem de fora, né? Nem tudo vem de grandes produções, mas o produtor, a cultura familiar, né? Ela dá subsídio para a cidade, né? Então, isso é tão importante quanto a gente produzir bens de consumo. Então, assim, como que funcionava antigamente? Como que era antigamente, né? Então, a população era nômade, o ser humano só caçava, colhia alimentos disponíveis na natureza. Então, há cerca de 10 mil anos, após a fusão das geleiras, aprendeu a cultivar seus alimentos, criando animais, cultivando plantas, possibilitando a fixação dos grupos em estabelecimentos estáveis, formando assim as primeiras aldeias.
né? Então, assim, antigamente a população ela ia de um lugar para outro, vivia de uma cultura de coleta, caça, e de acordo com o tempo ia se migrando, né? Então, a partir do momento que houve a domesticação dos animais, né, o cultivo de plantas, né, deixou de ter aquela necessidade de você ser um nômade, né? Então, a partir desse momento, começa a surgir as primeiras aldeias. Geralmente, isso se a gente for verificar historicamente, né, sempre tem um rio que vai auxiliar justamente em relação ao recurso hídrico, em relação à água, né? Porque sem ela você não consegue, não tem como você se manter vivo, vamos dizer assim, né? Então, aproximadamente 5.000 anos, nas planícies aluviais do Oriente Próximo, algumas aldeias se desenvolveram, tanto dando origem a cidades. O desenvolvimento da agricultura foi, ao mesmo tempo, causa e consequência da alteração da divisão de trabalho. Então, assim, eu tinha agora a possibilidade, então a produção de excedentes agrícolas permitia uma nova divisão de trabalho, né? Então, eu consigo produzir mais produtos e eu tenho a possibilidade de fazer uma outra coisa, né? Ter outras profissões, né? Então, aí eu tenho os artesãos, os mercadores, os guerreiros, os sacerdotes. Então, porque eu tinha um excedente de produção. Então, a formação dessas classes sociais, que não atuam diretamente no campo, pressionava o desenvolvimento, criando um mercado consumidor que precisava ser alimentado. Essa divisão de classes de trabalho diferenciava a cidade da aldeia. Aqui é um exemplo de uma imagem, né, de como que seria as primeiras aldeias, né? Então, assim, você pode verificar, né, em relação às construções, né, essa parte do recurso hídrico, né, que ele não servia apenas para consumo da água, mas também para irrigar essa produção, né? Então, fora que nas outras cidades sempre teve essa dependência, né, do rio. E no Brasil, agora assim, pegou a parte mundo, né, história, agora vem assim, puxando isso para o Brasil, né? Como que surgiu as cidades no Brasil, né? Então, na época da colonização, as cidades eram formadas nas costas litorâneas, onde desembarcavam as naus e é realizado o comércio, né? Então, ali, é por isso que assim, a nossa colonização ela é feita primeiramente nas costas, né? na costa litorânea. Também eram formadas cidades nas terras interioranas, que inicialmente serviam de pouso para os viajantes durante a noite, oferecendo alimento e descanso aos animais. Esses pousos foram crescendo e se desenvolvendo, dando origem aos primeiros vilarejos e logo às cidades. Outra variável, né, que também é não menos importante para a formação das cidades, advinha da doação de terras da igreja, né? Então a igreja era doada uma parte de terra à igreja, né? E nessas a edificação, então era feita uma capela e a partir dessa igreja, né, outras pessoas, né, iam utilizando para tentar morar próximo, né, ou trabalhavam na redondeza e utilizavam essa igreja na questão da oração, tal. Então, assim, a gente pode notar que você pega cidades até do interior de Mato Grosso mesmo, né, que se a gente for pegar para um mapa, né, sempre a igreja parece estar bem numa posição central, né, do crescimento da cidade. Então, a população que habitava as áreas do entorno, né, passava a frequentar a capela e a solicitar terras para moradia no entorno da mesma.
formando assim os vilarejos que poderiam ser elevados a freguesias, depois vilas e mais recentemente as cidades, né? Essa imagem aqui a gente pode notar que às vezes pode ser uma igreja, né? Eu acho que eu posso falar justamente porque tem um sino ali, né? Tem um comércio, parece que logo aqui na frente tem um pelourinho também, né? Tem índios, né? Colonos, então assim, esses seriam os primórdios das nossas cidades, né? No Brasil. Aí assim, quando a gente for falar assim, beleza, Brasil, e qual foi o primeiro surto de crescimento, né? Aonde teve esse surto de crescimento, né? Esse primeiro surto, esse deu em Londres, no período da Revolução Industrial, entre os anos de 1760 e 1860, né? E em 1800, a cidade de Londres, então, era a maior metrópole do mundo, superou a marca de 1 milhão de habitantes. Então, nesse momento, apenas cerca de 10% da população mundial habitava cidades. E a partir de então, houve mais de um século de crescimento urbano vertiginoso e sem planejamento. Então, assim, imagina que em 1800, 10% da população, só 10% da população estava nas cidades, né? Então, a quantidade de pessoas que estavam fora dela. E Londres, né, teve aquele boom do crescimento justamente pela Revolução Industrial, né? Agora, você imagina uma cidade que não tem uma estrutura e a cada dia que passa receber mais pessoas, né? Isso aconteceu até mesmo na cidade de Cuiabá, né? Ela, a cada 10 anos, né, ela dobrava a sua população, né? Então, ao dobrar a população também, né, a cidade ela não tem uma estrutura e ela vai acarretar em N problemas, né, principalmente de moradia, saneamento básico, né? Eu vou apresentar mais algumas imagens, né, que mostra essa situação em Londres, né, devido a esse impacto da Revolução Industrial, né? Então, nesse processo de adensamento urbano, se acelerou principalmente por dois motivos. A necessidade de mão de obra nas indústrias, né, a diminuição dos empregos no campo, sendo um movimento de expulsão da população do meio rural, e outro, a atração dessas pessoas para o meio urbano, que não estava preparado a receber tal contingente de habitantes. E se a gente parar para analisar, né, essas pessoas trabalhavam 10, 12 horas. Nós não tínhamos regras trabalhistas naquela época, né? Fora isso, né, o trabalho era literalmente desumano. Não quer dizer que isso também não aconteça nos dias de hoje, né? Mas naquela época, né, tinha aquele boom do crescimento, né, e você pode notar, por exemplo, nessa foto aí, né, como que seria a parte sanitária desses lugares, né? Porque aí você vê assim, ó, tem um bondinho, tem cavalo, pessoa, literalmente, eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas não vou fazer não. Mas assim, era algo terrível, né? Se a gente for parar para analisar, Cuiabá, ele não tem 100% de saneamento básico, né? Se você for nas áreas mais periféricas, nós temos essa problemática. Agora, você imagina uma cidade como Londres recebendo um monte de pessoas naquela época, né? Que às vezes não tinha a preocupação que nós temos agora em relação ao saneamento básico, né? Não, na verdade, não tinha saneamento Não básico. tinha saneamento básico. Não existia saneamento básico até então. O saneamento básico foi inventado justamente em Londres, porque a primeira demanda por saneamento surgiu lá, porque as pessoas viviam, pensa bem, viviam aglomeradas e não tinha saneamento. Então, assim, dejeto, tudo era descartado no rio. Então, você imagina o fedor. Na época, inclusive, falava-se até do grande fedor de Londres, que matava várias e várias pessoas por dia de tanto que fedia. Então, o saneamento básico surgiu justamente em Londres e justamente nesse contexto, porque você tinha muita gente aglomerada e você não tinha saneamento. E muita gente acabava morrendo por isso. Exatamente, Léo. Exatamente. É que justamente é o que eu ia falar agora.
é que, por exemplo, os rios, na verdade, viraram esgotos a céu aberto, né? Então, assim, todos os dejetos eram jogados na rua, né? Então, assim, ó, então, por exemplo, os moradores do campo sem trabalho eram atraídos pela oportunidade de emprego nas cidades, mas tais postos de trabalho apresentavam jornada de trabalho de mais de 12 horas. Aí, assim, ó, o reflexo disso é a cidade de extrema pobreza, contaminação atmosférica causada pela fumaça das fábricas, que utilizava carvão, que moviam suas máquinas através de queima de carvão, rios transformados em esgotos a céu aberto e nenhum tratamento de água, o que propiciou grandes epidemias responsáveis pela morte de muitas pessoas. E assim, se a gente for parar para analisar as normativas de projeto, né, de recurso, ela vem de uma parte sanitária, né, uma parte de saúde, né? A gente não faz um recuo lateral de uma casa porque vai incomodar o vizinho, mas é principalmente uma questão de você ter iluminação, ter ventilação. Agora você imagina uma cidade onde não se tinha esse pensamento. Naquela época não se tinha esse pensamento, né? Aglomerava pessoas. Então, assim, as pessoas com uma simples gripe morria, né? Então, isso só agravava, né? Aí, assim, já puxando para o Brasil, eu acho que isso é muito mais recente para nós, né? Então, assim, que houve, no caso, as epidemias ocorrem entre 1890 e 1900. Então, se a gente for parar para analisar, há 120 anos atrás. Não parece ser tanto tempo, né? Tendo como destaque a revolta da vacina, que visava prevenir as grandes epidemias e as primeiras reformas urbanas realizadas nas cidades e capitais. Já o processo de metropolização ocorre por volta dos anos de 1950 nos Estados Unidos e 1970 no Brasil. Então, assim, 1970, isso faz quantos anos? 50 anos? Né? Então, às vezes, eu não sou de 70, eu sou de 80. Né? Sou um pouquinho mais novo. Mas a gente pode notar que isso, para nós aqui, é muito recente. Né? Então, assim, o que outros países viveram, né, nosso ainda está nesse processo de crescimento. Então, assim, as cidades continuavam sendo polos de atração por conta da geração de empregos. Até esse momento, as cidades mais desenvolvidas economicamente eram aquelas que possuem maior quantidade de fábricas e indústrias. Né? Então, durante os anos de 1960 e 1970, os países industrializados passaram a transferir suas indústrias poluidoras para países mais pobres, onde, além de mão de obra mais barata, conseguiam acesso às matérias-primas e recursos naturais com maior facilidade e sem qualquer tipo de contrapartida para a população. Então, as cidades menores, assim como os países menos desenvolvidos, competem para atrair as empresas que proporcionam empregos. Algumas das formas de competição que ainda são exercidas pelas prefeituras e estados são a redução de impostos, doação de terrenos, ausência de exigências de mitigação dos danos ambientais. Esse modo de produção reforça as desigualdades sociais espaciais, aumentando os índices de pobreza, violência e ampliando o problema urbano. Quando a gente fala dessa migração, a gente sempre, eu particularmente sempre lembro da China, né? Então, assim, quem tem um celular aí, o da Apple, o que seja, se a gente olhar na parte de trás dele, lá ele pode falar, ó, tecnologia americana fabricado na China, né? A Nike é uma delas, né? Então, a tecnologia americana fabricada na China. Quantas empresas brasileiras, por incrível que pareça, né, que saem daqui, vão para a China, mas uma questão de mão de obra. Né? Às vezes nem é questão só de recurso, né? Porque aí tem uma questão que não se paga tanto imposto, né? Então a mão de obra, você não precisa trabalhar com uma segurança, que isso gera custo para as empresas, então elas abrem mão da segurança do seu funcionário, né? Para ter um custo de produção mais baixo. Né? Então, as grandes empresas migram dos países desenvolvidos para os poucos desenvolvidos,
em busca de maior índice de lucro, que é atingido por meio de baixos salários, das poucas garantias de direitos trabalhistas, como delimitação de carga horária diária ou semanal, exigências de salubridade e segurança e ambiente de trabalho, entre outros, da redução de impostos, por vezes até mesmo isenção total de matéria-prima barata sem contrapartida social para a exploração de recursos naturais. Vocês acham que isso aqui não acontece hoje dentro do Brasil? Principalmente essa situação de trabalhos insalubres? Eu tenho certeza que acontece. Não vou citar o nome da empresa, mas eu trabalhei numa empresa durante quase 2 anos, eu fui gerente na área de segurança do trabalho. E não sei se vocês sabem que quando a gente trabalha na área de segurança, a gente tem um documento que a gente faz que chama PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Ele mostra, né, ele faz um panorama de todos os ambientes da empresa e ele fala se essa área é insalubre ou não é insalubre. Né? Então, assim, aqui em Cuiabá, em si, né, em áreas industriais, praticamente todas elas são insalubres justamente pela temperatura que se atinge. Né? Então, assim, você tem vapor de caldeira, né? Você não tem como climatizar esse ambiente. Então, assim, nesse documento, né, ele diz que você tem que pagar insalubridade para um funcionário. E essa empresa ela não pagava insalubridade, ela pagava para alguns cargos. Então, assim, era dito e feito. Todo funcionário, quando saía da empresa, ela processava a empresa e só tirava cópia desse documento. Né? Então, ele recebia lá, geralmente, 30% em cima do salário, né? Ou do acordo que foi feito, justamente porque a empresa ela não pagava essa insalubridade. Isso eu estou falando de empresas de grande porte aqui no Brasil. Agora você imagina em países subdesenvolvidos que não tem a preocupação nenhuma com segurança, como que essas pessoas devem trabalhar, né? Se uma não vai trabalhar, morreu, coloca a outra, né? É uma coisa totalmente descartável e desumana. Né? Então, assim, por outro lado, existem os países pouco desenvolvidos, sem postos de trabalho, população e à espera de qualquer oportunidade que possa ser oferecida pelos países desenvolvidos. Assim, as empresas se instalam e atraem uma enorme quantidade de pessoas para a cidade e regiões, considerando não só os empregos diretos gerados por elas, mas também os indiretos. Mas quais são as consequências para a cidade? Né? Ou não só para a cidade, mas para a população principalmente. Né? Alguns anos atrás, algumas montadoras se instalaram aqui no Brasil, montadoras de veículo. E a partir do momento quando se tinha os incentivos fiscais, elas se mantiveram no país. A partir do momento que os incentivos fiscais eles foram retirados, né, tem um prazo de 5 anos, né, foram retirados, essas empresas elas saíram do país e deixaram um monte de carros aqui, né, sem peças, sem manutenção. Né. Um exemplo é a Chrysler. Né. A Chrysler, há alguns anos atrás, ela veio para o Brasil nessa mesma situação, acabou os incentivos, ela fechou todas as fábricas e fechou todas as lojas, né? Então, assim, quem conhece caminhonete aí, Dakota, por exemplo, aí tem um monte, né? Agora você não vê tanta, né? Mas soltou muito no mercado e você não tem não tem essas concessionárias mais para dar essa manutenção. Né? Isso acontece com muita frequência, por incrível que pareça. Né? E não acontece diretamente, às vezes, num país. A gente pode falar isso, às vezes, no próprio interior. Né? Eu acho que vocês sabem, Lucas do Rio Verde, por exemplo. Não sei se alguém conhece Lucas aqui. O Lucas tem uma fábrica de ração, que eu acho que até hoje ela ainda é a maior fábrica de ração da América Latina. Ela tem 55 metros de altura. Né, porque a produção é feita por gravidade, e assim, é uma fábrica imensa. Né? E quando, não só a fábrica, né, eles fizeram
um grande frigorífico lá, né, que na época era da Sadia, né, ou depois houve a fusão da Sadia, da Perdigão, né, eu não sei qual é o nome que se utiliza depois dessa fusão, né. E fora isso tinha um incubatório também, né, que produzia os pintinhos lá para entregas para as granjas. Então, assim, se gerou um grande número de postos de trabalho, né, de uma forma, de certa forma, que deveria ser ordenada, mas foi bem desordenado, né, porque de um dia para outro a cidade teve a necessidade de lá, vamos lá, 1.500, 2.000 funcionários, né, e a população não, e a cidade não tinha toda essa mão de obra disponível, então veio muita gente de fora. E ao vir de fora, às vezes as pessoas não tinham não só capacitação, e o custo de moradia, por sinal, em Lucas do Rio Verde, nesta época, era. Eu até estive lá, eu trabalhei na construtora, e era muito alto. Então, uma das saídas da Sadia, na época, foi construir um condomínio de casas, porque ela trazia a pessoa para trabalhar e já instalava a pessoa, né? Então, assim, por quê? Porque nem a cidade estava conseguindo suportar a quantidade de pessoas que estavam vindo de fora. Né? Então, isso não acontece diretamente só de um país para outro, mas até no nosso interior, né? E às vezes, muitas vezes, essas empresas elas são abertas, né, justamente recebendo benefícios, né? Ou isenções, ou recebendo terreno, né, sem custo, né, para se instalarem nessas cidades. Aqui é um. Você já viu essa imagem? Essa imagem aqui é o seguinte: é uma. Para quem tem iPhone aí, né? É uma. É um prédio, né? Que faz montagem dos celulares da Apple, né? Os iPhones da vida. E foi colocado, assim, como o trabalho é tão desumano, né? Foram colocados grades nas janelas e essas redes de proteções, porque tanto é que você pode observar nessa foto aqui do lado direito, né, que tem que ter uma rede de proteção, porque o trabalho era tão desumano que os caras às vezes queriam se matar e se jogar das sacadas, né, das sacadas do prédio. Então, assim, então você começa a analisar que o objetivo dessas empresas é muito mais obter lucro do que qualidade de vida para os seus funcionários. Agora vamos imaginar isso na cidade. Como que se comporta isso? Como que a cidade se comporta isso, né? Como que ela fica, né? Então, você imagina a quantidade de pessoas em pequenos espaços, né? Então, assim, não é tão diferente, né, de Londres de 1800, né? Então, assim, tem essa... parece que, sim, os anos vieram, mas os problemas continuam sendo praticamente os mesmos, né? Aí, então, o que aconteceu com essas cidades? Então, as cidades se tornaram feias, sujas, muitas vezes violentas, e a elite, aí a gente vem para um outro lado, né? Então, a elite se isola em condomínios fechados, em busca de proteção da situação em que a cidade se encontra, o que chamamos de fragmentos fortificados. Então, assim, essa imagem aí embaixo é aquela região onde nós temos os alfavilles, né? Que é ali o Jardim Itália, né? Tanto é que tem, fora os condomínios fechados, grande parte dessas ruas, né, principalmente nessa parte da Avenida Érico Preza, que tem várias quadras, na verdade, fechadas, né? O cara fechou, colocou um porteiro ali na frente e virou um condomínio fechado, né? E isso gera, às vezes, uma outra visão de cidade, né? Então, assim, a pessoa que está ali dentro desse condomínio parece estar em um outro mundo, né? Tem toda uma segurança. Não quer dizer que a violência não chega até ali. Chega, né?
mas só é que você tem uma falsa sensação de segurança, muitas vezes. Então, as cidades, né, se fragmentam, criando ondas de pobreza e miséria e ondas de alta qualidade de vida, proporcionada pelo poder privado, situação essa muito longe do ideal. Né? Então, assim, é bem provável que eu acho que de Urbanismo 2, a Dani deve ter comentado sobre isso também, que isso aí é algo que dá muitas discussões, né, sobre esse assunto. Então, assim, com alto índice de urbanização, ocorre o declínio das áreas centrais e a expansão das periferias urbanas. Né? A cidade se torna um polo não só dos trabalhadores que dela usufruem, mas também dos trabalhadores do campo, que por avanço dos meios de transporte passam a ter a possibilidade de residirem nas cidades também. Aqui está um pouquinho pequeno, não sei se vocês conseguem enxergar. Então, assim, o percentual da população urbana e rural na densidade populacional. Então, assim, você briga São Paulo, Rio de Janeiro, está vermelhinho, ó, são com mais de 10 milhões de pessoas, né? Os que estão em bolinhas azuis, 1 milhão a 5 milhões de pessoas. Então, assim, você vê que nós, Japão, China, né, Nova York, Cidade do México, né, essa quantidade, essa população, ela se extrapolou mesmo, né? Então, o outro movimento de possibilidade pelo acesso dos meios de transporte motorizados, né, então, que é o movimento pendular. Né? O que seria esse movimento pendular? É que pessoas residem em uma cidade, mas trabalham e consomem em outras. No nosso caso aqui, com esse movimento pendular, eu posso falar, quem mora em Várzea Grande e trabalha aqui em Cuiabá, né? Ou mora em Chapada, né, mas trabalha aqui em Cuiabá, né? Qual que é um dos motivos desse movimento pendular? É justamente você buscar, às vezes, uma maior qualidade de vida, né? Então, sabe, vou morar lá em Chapada, mas eu venho trabalhar em Cuiabá porque Chapada o ar é melhor, né, é mais tranquilo, não tem tanta poluição, né? Então, assim, a busca, às vezes, de cidades menores por uma questão de qualidade de vida. Isso, eu posso dizer que é relativo, né? Assim, para alguns pode ser isso, para outros nem tanto. Então, esse movimento pode ocorrer tanto com pessoas residentes na cidade, em cidades polo, e trabalhando em cidades envoltórias, como o movimento contrário, que é a pessoa morando nas cidades envoltórias, trabalhando e consumindo serviços das cidades polos. Então, ocorre também das cidades crescerem ao ponto de suas áreas urbanizadas se unirem com as cidades vizinhas. Processo que leva o nome de conurbação. Né? Você vê as cidades de São Paulo, por exemplo, né, literalmente uma grudada com a outra. Né? Você não sabe quando começa uma, onde que termina a outra. A inter-relação entre as cidades cria um novo problema, que é a gestão urbana. Para minimizar essas situações, são criadas as regiões metropolitanas, que no caso, nós temos as região metropolitana de Cuiabá, né? Então, que chama o Vale do Rio Cuiabá, que é formado pelos municípios de Acorizal, Chapados de Guimarães, Cuiabá, Nossa Senhora do Livramento, Santo Antônio do Levergé e Várzea Grande. O que seria essa região metropolitana? O que seria o ideal dessas regiões metropolitanas? Seria o seguinte, que todo o plano diretor, né, dessas cidades fosse discutido, ou investimentos. Vai vir uma verba pública para saneamento básico. Que essas cidades conversassem entre elas. Né? Mas nós sabemos que tudo gira em torno de uma política. Né? Aí tem um político que é de um partido, outro é do outro, e acaba não entrando no consenso. Né? Cada um faz da forma que acha mais conveniente, e a cidade em si ela é deixada de lado, né? Que o correto seria que entrasse num acordo e tivesse um plano, né, de crescimento. Então, se a gente for analisar as cidades que tiveram um bom andamento, é que teve um plano diretor e foi seguido independente da gestão, né?
É diferente do nosso país, que parece que, assim, vamos falar da nossa cidade em si, que toda gestão que entra, ela tem uma prioridade. E o outro gestor que vai entrar na próxima gestão, ele não segue o que o outro estava fazendo de bom. Parece que começa tudo do zero para deixar justamente aquele... Ah, eu fiz isso, né? Como marco, né? Não falar, não terminei o que o outro começou a fazer. Mas eu acho que pensar em cidade, nós deveríamos pensar dessa forma. Que isso fosse não só gradativo, mas que tivesse uma sequência mais lógica, né? E tem outros 7 municípios que compõem o chamado entorno metropolitano, que é Barão de Melgaço, Jangada, Nobres, Nova Brasilândia, Planalto da Serra, Poconé, Rosário Oeste. O entorno metropolitano se refere aos municípios situados no Vale do Rio Cuiabá. Então, as regiões metropolitanas são áreas delimitadas como tal para que ocorra uma facilitação de gestão integrada entre municípios delas participantes. Então, o conjunto de cidades envoltórias que desenvolve uma relação articulada com a cidade nuclear ou cidade polo, no caso a metrópole, pode ser declaradas como regiões metropolitanas pelo Estado. Elas não necessariamente precisam apresentar conurbação, né? Será que a gente pode falar que nós temos uma conurbação entre Cuiabá e Várzea Grande? Eu acho que em partes, né? Porque, na verdade, a divisão da cidade ela é feita por um rio, né? Eu acho que se não tivesse essa separação do rio, realmente teria essa conurbação de uma forma mais clara. Então, assim, elas não necessariamente precisam apresentar conurbação, mas deve apresentar relação de dependência entre elas e a cidade polo, com geração de empregos, investimentos, ofertas de cultura, saúde, lazer, entre outros, de forma que a cidade polo desempenhe um papel de comando e poder em relação ao ordenamento regional e do território, criando uma rede de cidades. Os maiores desafios relacionados às regiões metropolitanas estão ligados à falta de critérios para a formação, o que dificulta a gestão, né? Então, o país tem hoje 37 regiões metropolitanas e 3 RIDs, regiões metropolitanas que englobam o município de mais de um estado. Neste grupo, no entanto, existem regiões metropolitanas como a de São Paulo, com 39 municípios e 19 milhões de habitantes, de Tubarão, Santa Catarina, com apenas 128 mil habitantes. Essas diferenças dificultam a formulação de políticas públicas comuns e desenvolvimento urbano, porque a diferença populacional é muito grande. Então, considerando que uma cidade exerce influência sobre as demais áreas envoltórias, as políticas de gestões e investimentos deveriam ser discutidas em conjunto, né, de forma a beneficiar toda a região com programas de investimento em saneamento básico, uso de solo, transporte público, sistema viário, entre outros, né? Isso a gente vê que parece que não acontece. Em geral, o conceito de regiões metropolitanas do Brasil ainda é bastante indefinido. Por que ele é indefinido? Porque muitos dos estados criaram regiões metropolitanas para receberem maiores verbas federais, o que gera uma falta de critérios e consenso acerca de como devem ser geridas essas regiões. Então, assim, se cria uma região metropolitana por uma falta de regra e justamente para vir investimentos públicos. Então, o crescimento demográfico das cidades se destacam de duas formas de urbanização: espraiamento e verticalização. Então, o espraiamento é o crescimento espalhado, ou seja, urbanização horizontal, normalmente de baixa densidade, com edificações unifamiliares em grandes lotes, o que demanda um maior investimento em infraestrutura urbana e amplia a demanda pelo transporte motorizado individual, gerando poluição e trânsito. Sabemos que para ter uma cidade mais, vamos falar assim, sustentável, não sei se posso usar a palavra sustentável, né? É importante que nós
tenhamos uma... Travou. Você escutou? Deu uma falhada, mas deu sequência. Deu sequência? Então, deixa eu retomar. Então, o que eu estava falando? Que é importante que na cidade que nós tenhamos um aglomerado de pessoas um pouco mais próximo, né? A palavra não seria bem essa, né? Uma densidade urbana um pouco maior. Porque quando eu tenho uma cidade mais espraiada, mais distante, com edificações mais unifamiliares, né? Eu tenho, igual, por exemplo, a gente vai daqui aqui eu falo assim, eu estou perto da rodoviária, até ao Pedra 90, né? Então, assim, eu conseguiria ter uma cidade com uma densidade populacional maior. Se a gente observar no caminhar pela cidade, ainda nós temos muitos vazios urbanos. E se eu me recordo, quando vocês trabalharam com PA3, vocês utilizaram esses vazios urbanos na confecção de projetos de residência multifamiliar, né? E por que vocês utilizaram disso nos PAs? Era justamente para justificar o investimento que a cidade já fez, né? Então, assim, nesses vazios urbanos, muitas vezes, já tem um sistema de saneamento, você já tem uma energia elétrica, você já tem transporte público, né? Então, assim, as cidades, quanto mais espraiadas, né, o custo de manutenção acaba sendo maior. Então, o espraiamento se dá em locais onde existe a oferta de terra a ser urbanizada e, consequentemente, valorizada. Nessa modalidade, a urbanização vende-se a ideia de qualidade de vida pelo baixa densidade populacional, grandes lotes com áreas verdes, poucos ruídos e movimentação. Mas, em contrapartida, eu acabo tendo um custo muito mais elevado justamente em relação ao transporte, mas se vende uma qualidade de vida maior, né? Eu acho que vocês fizeram, quem fez PA 8, né, semestre passado, né, que trabalhou com edifício familiar, edifícios de uso misto, né? Então, assim, qual que é o objetivo disso? Né? Seria ampliar a quantidade de pessoas no mesmo local, né? Onde você não precise se deslocar por grandes distâncias, né, para você consumir o que você precisa. Né? Então, já a urbanização verticalizada, né, ela aproveita melhor as infraestruturas urbanas existentes, principalmente quando inseridas em áreas centrais já consolidadas. Então, dessa forma, reduz o gasto com a expansão de redes de água, esgoto, energia, gás, elétrica, comunicação e transporte coletivo. A tipologia arquitetônica empregada são as edificações multifamiliares, com elevados gabaritos de altura, de forma a abrigar maior número de pessoas por metro quadrado. Esse tipo de urbanização reduz também os índices de poluição geral ao reduzir a quantidade e a distância dos deslocamentos feitos individualmente. Você acaba fazendo esse deslocamento a pé. Contudo, ela também apresenta sérios problemas quanto a adensamento excessivo, sendo um deles o excesso de poluição atmosférica sonora em escala local. Sim, se eu tenho mais pessoas juntas, né, com certeza a produção de ruído é maior, né? Então, por exemplo, nós estamos tendo uma aula, cada um está na sua casa, o microfone desligado. Se fosse isso em sala de aula, com certeza isso não estaria acontecendo, né? Não teria esse silêncio. Então, a falta de privacidade e a superlotação dos espaços públicos de lazer, entre outros. Então, assim, falando essa parte de população, né, adensamento, né, a Ásia possui o maior índice de população urbana no mundo, com 53% do seu total
enquanto o segundo continente com maior população urbana, na América do Norte, conta com apenas 12,4% de sua população vivendo em áreas urbanas. Então, assim, cara, olha a discrepância, né? Tóquio sendo a maior aglomeração demográfica em uma única metrópole. Em 2018, que é essa informação, com cerca de 38 milhões de habitantes, né, morando em Tóquio. Na China vem ocorrendo um intenso processo de expansão urbana a partir da migração de milhares de pessoas do campo para as cidades, levando à formação de mega-regiões urbanas, como o entorno de Xangai e o delta do Rio da Pérola. Aqui, ó, é um exemplo de uma... Como que chama isso aí mesmo? É um pedágio na China, né? Então, assim, ó, em Pequim, conta atualmente com cerca de 21,250 milhões de habitantes. Isso frequentemente em estado de alerta com o álcool. Claro, gente, que isso aí é antes da pandemia, tá? Eu acho que no momento da pandemia, eu acho que a quantidade de veículos deve ser bem menor. Né? Apesar que parece que já está tudo voltando ao normal. Né? Mas imagina você ter que pegar o trânsito desse todo dia para ir trabalhar. Né? Assim, a gente aqui em Cuiabá, quando pega aí uns 20 minutos de engarrafamento, a gente já fica meio grilado. Né? Imagina você ter que passar por isso aí todo dia. Isso é coisa de maluco. Então, outras megacidades chinesas que lutam para acomodar tantos habitantes é Xangai. Com pouco mais de 24 milhões de pessoas, Xangai possui um enorme problema com a mobilidade urbana, pois a migração em massa impossibilita qualquer tipo de planejamento. Sobrecarrega o sistema de transporte coletivo, assim como ruas, avenidas, causando enormes congestionamentos. Né? Então, assim, a cidade ela não está preparada, né, para receber essa quantidade de pessoas. Né? E como que a gente deve preparar? Né? Então, isso aí é um pensamento que o arquiteto tem que ter, o urbanista tem que ter. E quando a gente fala em planejamento urbano, a gente não consegue fazer isso de um dia para outro. Né? A gente tem que sempre trabalhar a longo prazo, né? Pensando 5, 10, 20 anos. Né? O que a gente vai fazer hoje justamente para trazer de benefício para essa cidade, mas a longo prazo. A curto prazo, são poucas coisas que a gente acaba podendo fazer. Então, além dos problemas já mencionados, né, os habitantes das regiões mais verticalizadas sofrem com falta de insolação causada pelo sombreamento dos prédios, né, quando nós temos prédios muito próximos uns dos outros, com a falta de privacidade, com habitações cada dia menores e com lotação de grande parte dos locais frequentados em altos índices de poluição atmosférica. Né? Então, assim, nós temos alguns exemplos, né, de algumas imagens aqui. Né? Então, assim, no Brasil, teve sua primeira evolução demográfica na década de 1950, mas apenas em 1970, como eu tinha falado anteriormente, né, a urbanização alcançou um novo patamar de metropolização. Né? Segundo o Nestor, no intervalo de uma única geração de cidade com 5 a 10 mil habitantes, passaram a reunir 100 mil a 200 mil. As capitais que possuíam cerca de 400 mil habitantes passaram a reunir 1 ou 2 milhões de pessoas. Então, assim, em menos de 10 anos, você vê a população dobrando dobrar, né, de uma cidade. Né? Então, um século depois, com a concentração do capital e os grandes empreendimentos industriais, formaram-se as primeiras metrópoles, das quais várias superaram 10 milhões de habitantes. Né? Aí nós temos os problemas que temos hoje. Né? Então, por volta dos anos de 1950, as cidades passaram por um processo de urbanização aglomerada, atingindo os 20 mil habitantes em algumas cidades. Em seguida, ocorreu o Milton Santos, chama de urbanização concentrada, com o aumento da quantidade de cidades com 20 mil habitantes. Nesse período, as cidades com 20 mil habitantes eram classificadas como cidades de médio porte. Então, assim, em 1950, uma cidade de médio porte falava que tinha 20 mil habitantes. Né? Hoje, a gente fala que uma cidade de médio porte
ele tem 100 mil habitantes. Então, assim, olha a diferença, né? Então, assim, em 1950, médio porte 20 mil. Hoje, médio porte é 100 mil. Né? Então, tem um delay apenas aí muito grande, né? Assim, de 2 décadas, vamos dizer assim. Então, atualmente, a cidade de São Paulo é a mais populosa do país, com cerca de 21 milhões de habitantes. Segundo para o Rio de Janeiro, com 11 milhões, e Belo Horizonte com 4,7 milhões. Fortaleza com 3,5 milhões. Aí você consegue notar que não existe o despraiamento, né? A concentração de prédios é muito grande nessas regiões. Né? Então, a concentração populacional ela é muito grande em poucos pontos da cidade. Então, a tendência do crescimento urbano no Brasil é o adensamento das cidades médias ou das cidades já consideradas grandes que estão inseridas nas regiões metropolitanas. Esse adensamento se dá por 2 fatores. Um é o fato de uma parcela da população estar buscando melhoria na qualidade de vida, trocando a vida das grandes cidades pelas cidades médias e pequenas. Outro fator é a migração de outra parcela da população que está não apta a arcar com os custos de vida na metrópole, que acaba se tornando muito caro, mas trabalham e consomem nela, buscando assim moradia nas cidades no entorno, fortalecendo o movimento pendular. Então, por exemplo, Brasília. Morar dentro do plano piloto de Brasília é muito caro. Um apartamento que seja aí de 70 metros quadrados custa alguns milhões. Então, grande parte da população de Brasília, por exemplo, ele mora nas cidades satélites, né? Águas Claras, né? Eu lembro de Águas Claras, não lembro de outras não. Né? Então, mas faz esse trajeto, né? Trabalham em Brasília, mas reside num local onde o custo de moradia acaba se tornando mais em conta. Pessoal, basicamente, o que eu teria que passar para vocês seria isso hoje. Né? Esse é apenas um contexto histórico. E no decorrer da disciplina, nós vamos estar falando um pouco mais sobre isso, mais detalhadamente, mas agora sobre as cidades. Beleza, pessoal? Dúvidas? Pessoal, eu vou parar a gravação agora e vou gerar o relatório com as presenças, tá bom? Aí eu vou aguardar